Graça e paz, meus queridos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez juntos, porque aprove a Deus, é uma felicidade minha. Esse é o meu momento, esse é o seu momento. Momento abençoado, momento de reflexão e aprendizado da palavra de Deus. E hoje, nesse momento que fez o Senhor, nós vamos falar um pouco sobre o significado. Estamos vivendo esse momento, né? Vivendo esse clima pascal. E nós vamos falar um pouco sobre o significado da Páscoa hoje, a Páscoa para os cristãos. Se esse conteúdo interessa a você, fica comigo até o final desse vídeo, tá certo? Então você dá o like, o joinha, não entra e sai sem dar o like. A plataforma não entende que você não gostou. Se inscreve se você não se inscreveu ainda, ativa o sininho para receber as notificações e compartilhe o vídeo com os teus amigos, com os teus parentes, para que outras pessoas sejam abençoadas pela palavra que não é minha, palavra de Deus, tá bom? Então, para nós o texto do Êxodo, vamos encontrar a formação da primeira Páscoa, Êxodo capítulo 12. Vamos encontrar aqui, Êxodo capítulo 12. E o verso 12, Êxodo. Estamos no Antigo Testamento, Pentateuco, o livro do Êxodo, né, que na narrativa da saída do povo de Deus da nação do Egito, cativeiro egípcio, 430, 420, 430 anos de sofrimento e tem final. Êxodo 12 e o verso 12, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas que estiverem. Quando eu vi o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Só até aí, amém, graças a Deus. Você pode ler em casa o capítulo 12 do livro do Êxodo, que é a instituição da primeira Páscoa e a saída do povo de Deus do Egito. Israel sai do Egito, é terminado, é finito o cativeiro. E o que é que isso tem a ver comigo, meu querido pastor? Então vamos analisar isso aqui. 10 sinais milagrosos acontecem na terra do Egito para que o faraó, o líder máximo, liberte aquela nação cativa. Então no 10º sinal, que é a praga dos primogênitos, o anjo da morte passa sobre a nação do Egito, e toda casa que não tem um sinal do sangue do cordeiro, essa casa será tocada. E o primogênito dos filhos, o primogênito dos animais será levado. E assim aconteceu com todos eles. Então, preparando o povo para a chegada do Messias, já se fala no sangue de um cordeiro. E nessa noite, os israelitas, povo de Deus, comeram um cordeiro assado, comeram ervas amargas que iam lhes lembrar para sempre da amargura do Egito, comeram pães asmos, pães sem fermento, que lembra a fuga repentina e não dava tempo de fermentar o pão, e comeram o cordeiro assado, que lembra libertação, substituição, libertação. Um cordeiro substituto que promove a libertação, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais adiante vamos saber que é Jesus Cristo. Chegando nos nossos dias, então isso aqui foi a primeira Páscoa. O Pessah, até hoje comemorado pelos judeus, relembrado em suas festas. O Pessah, a passagem, o anjo da morte passou sobre a nação de Israel. Então, quando o seu primogênito, a vida do seu primogênito foi levado, o líder máximo da nação do Egito liberta o povo israelita e todos eles vão embora, levando seus pertences, seus rebanhos, suas posses, tudo que eles tinham, liderados pelo libertador Moisés. E assim aconteceu. E até hoje eles relembram isso com a festa da Páscoa. Todos os anos eles lembram com a festa da Páscoa. Naquele dia maravilhoso, naquela quinta-feira dessa semana que chamam de Santa, eu não posso chamar de Santa a semana em que mataram o meu Senhor. Nessa semana, na quinta-feira, Jesus comemora a Páscoa com os seus 12 discípulos. Eles reúnem os 12 num cenáculo, uma casa, um primeiro andar, que possivelmente seria a casa de João Marcos,
e tem um primeiro andar, um salão grande, e ali foi proposta, ali reuniram-se e para comer a última Páscoa. E ali Jesus falou algumas coisas, ensinou algumas coisas. Porque logo depois comem a Páscoa e daqui a pouco Judas sai do meio deles. Satanás entrou em Judas e Judas sai do meio deles e possivelmente logo depois que Judas sai do meio deles, Jesus vai instituir uma nova aliança, não mais uma Páscoa anual, mas sim uma ceia. E Jesus instituiu uma ceia. Jesus primeiro instituiu uma ceia, uma nova aliança no sangue dele. Aquela antiga aliança havia cumprido seu papel e terminado. Jesus institui uma nova aliança no seu sangue. Ele parte o pão, ele divide o vinho, parte o pão e cada um come um pedaço, que é o seu corpo. Ele divide o vinho e cada um toma do cálice, que é o seu sangue imaculado que havia sido derramado. E ele diz que um dos 12 iria traí-lo. Estava no meio deles um traidor. E ele diz também que iam fazer isso em memória dele até o dia que ele iria voltar para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, Páscoa hoje não tem sentido para os cristãos. Aprove a Deus que num domingo de Páscoa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como está registrado na Escritura, ressuscitou. Páscoa para o povo cristão é ressurreição. Louvado seja o nome de Jesus. Esse é o significado para nós. Ressurreição é Jesus voltando dos mortos. Nos primeiros raios de sol daquele domingo, aquelas mulheres foram ao sepulcro, mas lá encontraram o túmulo vazio, como foi previsto pelos profetas. Jesus seria enterrado no túmulo de um rico. O rico emprestou o túmulo da sua família, usou da sua influência para que Jesus fosse enterrado, sepultado no seu túmulo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E naqueles primeiros raios de sol, daquele domingo, alta madrugada, as mulheres foram para derramar os aromas sobre o corpo de Jesus, já em início de putrefação. O que é que elas encontram lá? Meu Deus, o que é que elas encontram? Um túmulo vazio. Elas encontram a pedra removida, um túmulo vazio. Jesus não está lá, o corpo dele não está lá. Um varão vestido de vestes resplandecentes, vestes brancas, diz: por que buscar entre os mortos aquele que está vivo? Ele foi para a Galileia, como havia dito a vocês. Essa é a nossa certeza, esse é o maior poder do cristianismo, essa é a maior certeza do cristianismo. Como disse São Paulo, se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé. São Paulo registrou isso. Se não houve ressurreição, a nossa fé é em vão, a nossa fé não tem sentido nenhum. Vamos todo mundo para casa, esquece tudo isso, fecha essas Bíblias, rasga essas Bíblias e vamos cada um viver dissolutamente esperando só o fim da vida. Mas, louvado seja o nome de Jesus Cristo, como ele havia previsto, 3 dias e 3 noites no seio da terra, ele retornou. Louvado seja o nome de Jesus. A cruz não conseguiu vencer o autor da minha e da tua vida. Ressurreição é poder de Deus, ressurreição é certeza de vida, ressurreição é valorização daquele que não tinha valor. As mulheres foram valorizadas. Ressurreição é esperança para quem não tinha esperança. Ressurreição é força para os caídos. Pedro estava caído, Pedro estava destruído, mas Jesus disse: vai, em primeiro lugar, avisa Pedro, traz Pedro de volta, eu quero Pedro comigo. Pedro é um líder, Pedro não sabe disso. Ele foi destruído, as mulheres foram valorizadas, Pedro foi trazido da depressão e da destruição e do fracasso. Esperança nova, motivação nova, vida nova. Isso é ressurreição. Ressurreição é vida, ressurreição é esperança, ressurreição é poder de Deus, ressurreição é presença de Deus. Ele está vivo e por isso que as pessoas, tanta gente odeia ele, é porque ele está vivo. Se ele tivesse morrido há 2000 anos, ninguém estava se importando com ele, mas ele está vivo e agindo no meio da sua igreja. Ele quer agir na tua vida, ele quer fazer na minha e na tua vida também. Só basta você dar um espaço para que ele entre e faça maravilha na nossa vida.
Ressurreição é poder de Deus. As igrejas estão procurando pelos dons, estão procurando por milagres, estão procurando por sinais. A ressurreição é o maior de todos os sinais. A ressurreição é o maior poder existente. A ressurreição é vida, a ressurreição é esperança, a ressurreição é certeza da promessa de Deus, a ressurreição é presença de Deus conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nada de coelho, nada de ovo. Se você quiser comer ovo de chocolate, coma se tiver dinheiro para comprar. Não tem nada a ver com Páscoa, não tem nada a ver com nada. São cultos, crenças que foram incorporadas à festa durante os séculos. Se você tiver dinheiro para comprar, compre e coma bastante. Cuidado, não coma muito chocolate. Mas se você tiver dinheiro, faça o que você quiser. Mas sabendo que não tem nada a ver com Páscoa, não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com a ressurreição. Que Deus te abençoe e te guarde. Deus proteja a tua mente, guarde a tua família, abençoe a tua família nessa época e você possa refletir. Ressurreição é o poder de Deus. Amém? Todos estão esperando pela pergunta bíblica. E a pergunta bíblica tem a ver com aquilo que nós falamos sobre ressurreição. Havia uma promessa, uma profecia, de que Jesus ia ser enterrado no túmulo do rico. Quem é esse rico que tinha acesso direto a Pilatos? Um homem importante, um homem da sociedade, convertido a Cristo. Foi diretamente a Pilatos, tinha acesso direto a Pilatos. Foi pedir o corpo do Salvador e recebeu ordens, recebeu um documento, dando a ele poder de retirar o corpo do Cristo e enterrar no túmulo da sua família. Quem era esse homem? Pergunta muito fácil para você que é leitor da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, proteja a tua casa, proteja a tua família. Querendo Deus, estaremos juntos mais uma vez numa próxima oportunidade. Paz de Cristo na tua vida.